Michael Jordan ganhou o título da NBA em 91, 92, 93, 96, 97, 98 e tem tanto título aqui que não dá para eu ficar falando tudo num vídeo só. É muita coisa. Esse cara talvez tenha sido o melhor jogador de basquete de todos os tempos e talvez um dos melhores, se não o melhor esportista de todas as modalidades, de todos os esportes da história do nosso planeta. E acabou de sair um documentário dele na Netflix. Eu assisti, o time todo assistiu, a gente amou. Isso aqui reviveu o Michael Jordan na nossa mente e a gente começou a estudar um pouco mais sobre o comportamento do Michael Jordan. Porque se afinal de contas ele é um vencedor desse calibre e todas as vitórias e o resultado dele é uma consequência de atitudes que ele tomou, quais são essas atitudes? Quais são os hábitos do Michael Jordan? Como ele pensa? O que ele faz? A gente separou aqui 11 regras essenciais que o ajudaram a atingir sucesso na carreira dele, que você também pode atingir. Vamos pro vídeo. E é o seguinte, se você já assistiu o documentário do Michael Jordan, faz o quê, Gui? Comenta E curte. E se você não assistiu o documentário do Michael Jordan, o que você faz, Kaique? Curte e comenta. E curte e comenta também, ou seja, você não tem escapatória. Curta esse vídeo porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas, combinado? Vamos lá. Separamos 11 hábitos importantes para você ter na sua mente enquanto você estiver desempenhando alguma função para que você possa ter mais chances de obter sucesso, de ter crescimento e refletindo, eles são aplicáveis a várias áreas, não só a área do esporte. E o primeiro hábito, primeira atitude, primeira coisa que a gente pontuou aqui foi a liderança pelo exemplo. E por que isso daqui? Porque o Michael Jordan, você via várias cenas em que o Michael Jordan ele cobrava o time pra caramba, só que ele não cobrava como um chefe. O chefe ele manda as pessoas fazerem, né? Só que o líder ele não manda. Ele faz e fala, gente, eu tô fazendo, vamos fazer também. Então, uma característica muito importante na vida de Michael Jordan é ele só cobrava o que ele mesmo fazia. Então ele nunca vai cobrar de você uma coisa que ele não faz. Ele não vai cobrar de você acordar cedo se ele não acorda cedo. Ele não vai cobrar de você treinar tanto se ele não treinar tanto assim. Então isso daqui é o comportamento de um líder. Tudo que ele fazia era cobrar as pessoas de algo que ele mesmo fazia, porque ele dava o sangue ao máximo, em várias ocasiões, e você vai ver ao longo do vídeo algumas ocasiões que ele deu sangue no limite. E aqui tem um ponto interessante que você vai perceber acompanhando o Michael Jordan. Ele não chegou lá e falou, eu sou o líder. Ele não chegou e falou isso. Ninguém se intitula líder. Você pode se intitular chefe, porque o chefe é uma mera posição formal, mas você não pode se intitular líder. O líder, ele é eleito pelas pessoas de uma forma informal. O chefe também pode ser líder, mas às vezes o líder não é chefe. São duas coisas diferentes. E quando o Michael Jordan entrou no time pela primeira vez, ele entrou ali e ele estava sendo quase que zoado pela galera. Ele era mais amador, mais novo, ele era uma grande promessa, mas lá ele era um rookie, né? Que chamamos de rookie, né, em inglês. Só que ele precisou conquistar essa liderança. E com o tempo, o time olhou para ele e falou, cara, esse cara é o melhor jogador do nosso time, esse cara é um líder. E as pessoas o elegeram líder. Com o passar do tempo, ele começou a se intitular líder também, mas depois que as outras pessoas deram para ele essa moral. Segunda coisa que ele tinha, e é muito bonito de ver isso daqui, porque sabe aquele papo de propósito? Todo mundo fala de propósito, propósito, propósito? Legal. O Michael Jordan tinha isso. Então, o que ele tinha era pensar no bem maior. Ele queria ganhar a todo custo, mas teve uma cena em que eles mostraram um pouco do relacionamento entre o Michael Jordan e o Kobe Bryant. O Kobe Bryant é uma pessoa que a gente admira muito aqui no Primo, pela mentalidade dele e os resultados que ele atingiu também. E aí ele estava ensinando para o Kobe muitas coisas. O Michael Jordan já era um jogador muito mais veterano. E, poxa, você imagina você ter um coach do Michael Jordan? Isso daqui é incrível. O Michael Jordan ensinou para o Kobe várias coisas, deu várias dicas, ligava para o Kobe, o ajudava, o treinava e eles eram concorrentes. Olha só, eles eram concorrentes, porque o Kobe jogava no outro time, né, jogava no Lakers e o Michael Jordan jogava no Chicago Bulls. E eles eram concorrentes. Então você vai ajudar o seu concorrente e na cabeça do Michael Jordan, ele fazia isso por um bem maior. Ele fazia isso pelo bem da liga. Porque quando você tinha competitividade, isso daqui era bom para as franquias do basquete e também era bom para ele de volta. Mas mais do que pensar no bem maior, também tinha uma outra coisa. O Michael Jordan era um cara que ele servia, ele ajudava, ele tinha isso nele. Por mais competitivo que ele fosse, ele era um cara que servia e ajudava as pessoas
da forma dele, mas ajudava. E o Kobe mostrou no documentário que foi muito grato a Michael Jordan por muitas das suas conquistas. O que eu quero dizer com isso? Que se você faz uma coisa pensando em um bem maior, você tem mais chances de conseguir atingir algum grande resultado. O terceiro hábito é o que, na minha opinião, o faz Michael Jordan. Eu nunca vi, na minha vida, nunca vi alguém assim, executando esse hábito dessa forma. Eu nunca vi, eu nunca li, nunca, nada próximo disso. O hábito que ele tem, o terceiro hábito, é o hábito de canalizar energia no lugar certo. E esse cara era um monstro nisso. Teve um jogo de playoff em que você não tem um único jogo, são alguns jogos. Então você joga na casa do adversário, joga na sua casa, etc. Em que o Chicago Bulls perdeu. O Chicago Bulls perdeu um jogo, né? E quando o Chicago Bulls perdeu o jogo, o Michael Jordan, ele chegou no vestiário puto, muito bravo. Ele chegou pro time dele e contou uma história que, assim, vendo hoje, foi incrível o que aconteceu, olha só. Ele chegou pro time dele e falou: quando tava saindo do jogo, chegou um carinha lá, um cara que jogou muito bem, que eu não lembro qual era o nome dele. Chegou esse cara, chegou no meu ouvido e falou: Michael, bom jogo, hein? E aí eu fiquei puto. E aí o Michael Jordan contaminou o time dele. Falou: meu, esse cara falou bom jogo, esse cara tá tirando onda comigo, eu vou arregaçar com ele, eu vou ganhar esse próximo jogo, não tem como, eu vou treinar, vou arregaçar, vou ganhar de todo mundo, a gente vai ganhar isso daqui, não tem como, a gente vai arregaçar. Pá! Cara, próximo jogo, o Michael Jordan foi e arregaçou. E eles de fato ganharam. Só que qual que é o ponto aqui? O ponto é que depois de alguns anos, muitos anos depois, descobriu-se que isso era mentira. Descobriu-se que o cara não falou bom jogo no ouvido dele. Não falou. Só que na cabeça do Michael Jordan, qual que é o negócio aqui? Eu não quero focar em, é uma mentira, não aconteceu. Eu quero focar em, ele criou um motivo na cabeça dele para dar ânimo para ele e ele canalizar toda essa raiva ou tudo isso que tinha em motivação para ele ganhar o jogo. Só que ele fazia isso o tempo todo. Então quando ele era menor, por exemplo, tinha ele e o irmão dele. O pai dele dizia que o irmão dele era muito melhor do que o Michael. Era muito melhor, tinha um futuro muito mais brilhante. Ao invés do Michael Jordan ficar lá depressivo, meu Deus, ninguém gosta de mim, o que ele fez? Ele canalizou isso daqui, então eu vou treinar mais que todo mundo, eu vou dar o sangue mais que todo mundo, e eu vou crescer, e é isso. Ele tomou essa decisão. E esse cara fazia isso o tempo todo. Ele chegava no jogo, um cara olhava pra ele, e ele falava assim: esse cara olhou pra mim, agora ele tá ferrado. Ele pegava tudo que acontecia e canalizava em uma coisa boa. A mídia falava uma coisa mal dele. Ao invés de ele ficar em casa depressivo, ele pegava e falava: nossa, agora a mídia vai ver o que eu vou fazer com ela. Pá! Então tudo, absolutamente tudo que acontecia na vida dele, ele pegava, juntava e colocava na direção certa. A direção da vitória, do sucesso, do jogo, de fazer cesta, de focar no game. É isso que ele fazia. Eu nunca vi alguém fazer dessa forma. Porque se você for parar pra pensar, ao longo da nossa vida, a gente tem várias situações que nos deixam com raiva, com um monte de coisa. A gente pode canalizar isso daqui no lugar errado, então a gente pode pegar raiva e canalizar em brigar na rua, em fazer um monte de cagada, ou em, quer saber, então agora eu vou dar o meu sangue, vou dar o meu melhor. E você pode fazer isso. Tudo é uma questão de opção. É fácil? Não é fácil. Mas é por isso que ele é o Michael Jordan. E antes de entrar no quarto hábito aqui, uma coisa eu quero te dizer. Eu estudei muita gente bem-sucedida na minha vida, é o que eu faço. Eu converso com bilionário, investidor, gente que atingiu sucesso em suas respectivas áreas, medalhista olímpico, etc. Eu quero que você entenda que não é porque tal coisa funcionou para outra pessoa que vai funcionar para você. A ideia é que você se inspire na história de outras pessoas e que você aprenda com o que você pode usar. Porque não é o mesmo caminho para todo mundo. Você vai ter que descobrir o seu caminho, mas se inspirando em coisas que deram certo para outras pessoas, você pode trazer algumas coisas que fizeram sentido para os outros, para a sua vida. Quarta coisa, ele era leal. Nossa, mas ele era leal? Como assim? Ele era muito leal, especialmente com quem ajudava ele, com quem estava próximo dele e com quem se dedicava tanto quanto ele. Ele não era leal com quem não se dedicava. Não. Ele era leal a quem se dedicava tanto quanto ele. Então ele era muito leal ao técnico dele, ao Phil Jackson. O Phil Jackson ganhou com ele 6 torneios da NBA. E no último torneio, né, que foi o The Last Dance, que é a última dança ali, que é o foco do documentário, o Phil Jackson não era para estar no time. A diretoria, a comissão técnica ali do Chicago Bulls não queria mais o Phil Jackson. E depois você entende melhor esse documentário. Só que o Michael Jordan fez uma coisa que eu não sei se aconteceu no basquete, né? Eu, nunca acompanhei tanto basquete assim para saber, mas eu acho que isso não aconteceu. O Michael Jordan falou o seguinte: olha, se o Phil Jackson sair, eu também vou sair.
Então, se vocês demitirem ele, eu vou me demitir também. Eu não vou jogar, me recuso a jogar. Só que o Michael Jordan não era qualquer, era o Michael Jordan. Então, tudo que ele falava ecoava no mundo inteiro, né? Vira uma grande polêmica e tal. Então, ele era muito leal ao time dele, né? Ele tinha o Pippen, que era um cara muito importante no time. Ele teve um jogo que o Pippen ele tava machucado. Ele falou, Pippen, eu preciso de você, eu preciso de você. E não deixou o Pippen ir pro vestiário. O Pippen ficou com ele lá. Só o fato de ter o Pippen junto, ele se sentia mais seguro. E ele se entregava de volta para essas pessoas que confiavam nele e se dedicavam tanto quanto ele. Ele era muito leal. E o que eu percebi na vida é bom que você seja leal. E leal não a todas as pessoas, a todas as pessoas que também são leais com você. Porque precisa ser uma troca sinérgica, precisa ser um ganha-ganha, não dá para ser um ganha-perde. Não pode ser uma coisa unilateral. Seja leal às pessoas que estão perto de você. Porque se você não honrar com a lealdade de alguém que é com você, você vai desperdiçar um relacionamento tão difícil de construir e achar que talvez você se arrependa em algum momento. Quinto ponto, ele era um cara que ia atrás dos sonhos dele. Ah, como assim? Que bullshit. Não, é isso mesmo. Olha só que louco isso. O cara é um jogador de basquete nível o melhor do mundo, né? E aí ele ganhou 3 torneios e aí ele falou, quer saber, vou me aposentar por um tempo. Ele se aposentou e ele foi jogar beisebol profissionalmente. Olha que louco. Você imagina o Neymar virar um jogador de basquete? Tipo, cara, olha isso. Ele pegou e virou um jogador de beisebol. Ele jogou por quase 2 anos. Aí ele pegou, parou de jogar beisebol, voltou a jogar basquete e aí ganhou mais 3 torneios. Tipo, olha isso. Mas por que ele foi jogar beisebol? Porque era um sonho de infância. Ele tinha esse sonho, era um sonho que veio do pai dele, que queria que ele jogasse beisebol e tal. Ele foi jogar, ele foi realizar o sonho dele. Então ele era uma pessoa de princípios e valores que ia atrás dos seus próprios sonhos. E isso é legal. O sexto hábito é uma coisa que, assim, é um termo que eu não conhecia, mas tem um termo no mercado de esportes, especialmente no basquete, que é o clutch. Então, se você precisar jogadas clutch, jogadores clutch, são aqueles jogadores que eles decidem. É aquele momento da última hora. No basquete tem muito isso. Acabou o tempo, mas quando a bola tá no ar, tá valendo. Então se a bola cair na cesta, depois que já acabou o tempo, valeu a cesta. Então esse momento decisivo é o clutch. E no basquete tem coisas que acontecem faltando 2 segundos, 1 segundo, 3 segundos, às vezes menos que 1 segundo. Então, o que acontece muito você vê no documentário? Você tem uma cena em que o técnico pede tempo, faltam tipo 2 segundos para acabar o jogo, e se o time fizer uma cesta, eles vão ganhar o jogo. E basicamente a estratégia é assim, ó. Olha, você toca aqui, aqui, aqui e passa pro Michael Jordan. Por quê? Porque o Michael Jordan era o cara que decidia, ele tinha um puta sangue frio. Ele chegava, faltando 0 segundos, 0 milésimos, ele chegava e tchum, jogava, arremessava, de onde fosse na quadra e fazia a cesta. Então ele era um cara que ele decidia na hora H, no segundo específico. Ele tinha isso, ele era um jogador clutch, ele tinha o clutch na veia. Isso daqui é mega importante na sua vida porque nesse momento não adianta você pegar e achar que agora você vai tomar a decisão. Não, você já se preparou para esse momento. Como que você melhora o seu resultado na hora H? Você precisa se preparar e treinar para isso, pensando nesse momento. Porque esse momento vai acontecer e quando ele acontecer, ele tem que ser só mais um momento que você já treinou pra caramba para que você pudesse acertar. É tipo bater pênalti, né? Você tem que treinar toda hora, é falta, é esse segundo, ou então você subir no palco. Isso aqui é uma hora H, foi uma hora H para mim, né? Você recebeu uma pergunta polêmica ao vivo, você precisa estar preparado, né? Óbvio que na hora isso é muito diferente, mas conforme você faz isso bastante, você vai se acostumando. Agora, você pode até otimizar o seu momento clutch aqui, mas ou você tem ou você não tem. Você pode melhorar, mas assim, para você ser o Michael Jordan, na minha opinião aqui, aí é talento envolvido aqui. O treino vai lapidar isso aqui, mas tem talento. Sétimo hábito, o cara era focado, velho. Ele era muito focado. A gente sempre tem opções na vida. A gente tem opções e a gente toma decisão. Cuidado com a decisão que você toma. Parece muito óbvio na teoria. Na prática, a gente geralmente toma a decisão errada. A gente sempre tem 2 caminhos ou mais caminhos. Teve um momento quando o Michael Jordan estava começando, que ele estava comentando que o time dele, inclusive, era muito famoso por, cara, a galera consumia drogas, tinha muitas mulheres, fazia muita festa e tal. E aí tem um momento que ele pegou lá, abriu a porta do hotel e tava o time todo dele zoneando. Ele olhou e falou, opa, isso daqui não é pra mim. E voltou. Então, ele tomou uma decisão. Isso daqui mostra o quão focado ele era. Focado no quê? No objetivo dele. Porque ele quer chegar lá. É lá que ele quer chegar. E você ficar abrindo várias portas até chegar lá, vão te desviar do caminho. Então ele é um cara extremamente focado. Outro exemplo disso, teve um campeão... Lá, eram campanhas anuais, e aí
teve uma campanha anual que ele foi perder o jogo, foi eliminado. Aí ele foi, usou aquilo que eu falei do terceiro hábito, de canalizar em algo positivo, canalizou toda essa raiva, essa tristeza de ter perdido, essa decepção, juntou com esse foco dele, aí chegou o treinador dele, ou o personal trainer dele, e falou: e aí, quando que a gente volta aos treinos? Aí ele falou assim, ó, amanhã. Aí, amanhã? É, amanhã. Ou seja, o cara foi eliminado e começou a treinar. E treinou até a outra temporada, não teve férias. Não teve férias nenhuma. Isso daqui fez ele ficar mais forte, tanto fisicamente, ele sentiu que ele precisava ficar mais forte, porque ele tomou um pau lá do outro time, ele era muito fraquinho. Ele era talentoso, mas era muito fraquinho. Ele treinou, ficou mais forte fisicamente e mentalmente também, porque ele treinou todos os dias. Foi uma coisa, pô, eu tô muito nessa vibe de esportistas, atletas, uma galera ferrada assim. Pra você, quem que é o atleta de maior referência mundial? Pode ser um atleta masculino, uma atleta feminina, qualquer esporte. Para você, quem que é a maior referência de todas? O oitavo hábito tem a ver com uma das frases mais icônicas e famosas do Michael Jordan. E para mim é o hábito de ser persistente. Por quê? Tem um momento que ele diz o seguinte. Perguntam para ele qual que é o segredo do sucesso, por que ele conseguiu atingir o resultado que ele atingiu e tudo mais. E ele diz o seguinte: eu errei 9.000 cestas na minha carreira, eu perdi 300 jogos, eu perdi 26 cestas da vitória e é por isso que eu me tornei Michael Jordan. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo é que fracassar faz parte do processo. Fracassar faz parte do processo. Você só erra o último lance se você tentar. Então não adianta a pessoa ficar você errou o último lance, você errou, você só erra se você tentar, não é? E se você é um cara que fracassa muito, não confunda esse fracasso com a desistência. O oposto do sucesso não é o fracasso, é a desistência. O fracasso ele faz parte do caminho. O Michael Jordan é um exemplo disso. Errou pra caramba, mas sempre que ele errava, ele ia lá, levantava e continuava treinando. Errava, ia lá, levantava e continuava fazendo. Se você é um empreendedor, você vai e quebra um negócio, é difícil levantar? Claro que é. Eu já quebrei, tá? Já quebrei. É difícil, você se sente um lixo, mas você não pode ficar se martirizando ali, eu sou um lixo, meu Deus, que vida ruim. Não, você precisa levantar e continuar. E provavelmente você vai cair de novo. E quando você cair de novo, você vai pegar e vai levantar. Agora, você tem uma linha tênue aqui entre ser persistente e ser ignorante. Por quê? Porque se você tá no caminho errado, você vai ficar dando cabeçada na parede. Então não adianta também, você tem que, não confunda, ser persistente. Você vai ficar batendo a cabeça na parede, não vai conseguir passar da parede. É melhor você pegar e falar, opa, tem uma parede aqui. Você vai, dá a volta e segue. Então são duas coisas diferentes. Ser persistente, mas não ser cabeça dura. O Michael Jordan era persistente. Nono ponto, treino. Treino. Tão óbvio. É óbvio, mas mesmo assim o óbvio precisa ser dito e mesmo você sabendo, você provavelmente não faz, não é? A maioria das vezes você não faz, a gente sabe que tem que treinar, mas a gente não treina o quanto deveria. Em várias coisas da nossa vida, eu não vou nem entrar em detalhes. Mas veja só, ele foi um cara animal no mundo do basquete. E, o cara treinou o basquete desde quando ele era criança. Ele não parou de treinar. Então, se você quer atingir resultado em alguma área da sua vida, há quanto tempo você treina? E trabalhar não é treinar. Imagine que, fazer uma analogia, se você não treina o que você faz como atividade profissional, se você só vai lá e trabalha, por exemplo, você não está treinando para melhorar, né? Você precisa treinar, você afiar seu machado, melhorar seu conhecimento, estudar, estar com outras pessoas que também são boas e têm resultado. Você precisa aprender, você não pode parar. 10º ponto é o time. Olha só, Michael Jordan, ora me parecia um team player, ora não me parecia um team player. Tá? Aquele cara que tá com o time e tal, me parecia muitas vezes assim, ele só quer ganhar, não importa o que aconteça, ele só quer ganhar. Tudo bem, tem um lado bom e um lado ruim nisso. Mas o fato é, ele precisou de um time para ganhar. Ele precisou de toda uma estrutura para ganhar. Ele sozinho, ele poderia fazer muita cesta, mas ele não ganharia um campeonato. E ele falou disso várias vezes, né? O documentário nos mostra isso, vários estudos nos mostram isso. Ele é muito bom, talvez o melhor jogador do mundo, mas um melhor jogador do mundo talvez não consiga ganhar de times muito bons. Tá? Então, isso é um grande aprendizado. Não importa o quão bom você seja, você precisa de um time para vencer. Talvez não para vencer um dia, mas para vencer uma jornada, você precisa. 11º hábito é o comprometimento. Ou seja, o cara, ele não fazia o que ele queria fazer. Ele fazia o que ele deveria fazer. Sacou a diferença? Ele teve um dia que ele estava muito mal. Muito, muito mal. Eu não estou falando para você fazer isso, mas ele fez. E ele é o Michael Jordan. E ele ganhou o jogo, e ele ganhou o campeonato. Tá? Ele decidiu pagar esse preço. Nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Mas teve um jogo que ele estava muito doente. Ele tinha sido, pelo que dá a entender o documentário, envenenado, né? Era um dia antes de um jogo muito importante ali, e aí chegou uma pizza, ele foi com uma pizza e, cara, ele passou mal imediatamente ali, foi muito estranho, enfim. Ele pode ter sido envenenado. E ele ficou muito mal no outro jogo.
E ele jogou mesmo assim, muito mal. E dava pra ver que ele tava muito mal. E ele se esforçou e deu o máximo. Ele começou muito mal, aí foi melhorando, ganhou o jogo, sabe? Então assim, ele faz o que deve fazer, não o que ele quer fazer. Então isso aqui é um exemplo claro pra mim de que o sucesso tem muito mais a ver com você fazer o que você deve fazer do que você fazer o que você quer fazer. Porque pra mim, se você opta por fazer o que você quer fazer, em algum momento você vai ser obrigado a fazer coisas. Se você faz o que você deve fazer, em algum momento você pode fazer o que você quiser. Então, essa é a diferença que eu vejo. Por exemplo, teve uma época que foi no ano passado, eu tava fazendo os desafios das 5 da manhã, que eu entrava ao vivo e, pô, uma galera, né? E eu sentia que essa galera não podia ficar desamparada. E casou com um momento em que eu tava viajando muito. Eu dei mais de 100 palestras no ano passado, viajava, logística muito maluca. Então, às vezes eu chegava no hotel, sei lá, 1 da manhã, aí eu pegava um carro, pegava um voo, chegava num outro aeroporto, ia para um outro hotel, cara, fazia live 5 e 6 da manhã, precisava preparar o conteúdo no meio do caminho e além de tudo tava com pedra no rim. Cara, tinha live que às vezes os primos eles falavam assim: primo, desliga essa live, pelo amor de Deus, você vai morrer. E eu falava, não, eu tô aqui e tal. E eu canalizava pro lugar certo, tá? Então, isso é um exemplo de, pô, eu tinha que fazer aquilo. Não é que óbvio que eu tenho um prazer em fazer a live, mas não naquele momento, quando eu tava com pedra no rim, viajando maluco. Mas eu fiz o que eu deveria fazer. Olha só, eu quero fazer uma pergunta pra você. Esse vídeo é um pouco diferente, né, da maioria dos vídeos do canal. Eu quero saber o que você achou. Você curtiu? Eu devo fazer mais vídeos assim pro canal? Se você achar que sim, deixa nos comentários e isso vai ser muito importante pra mim, porque eu vou entender que sim, eu devo fazer mais vídeos assim, porque eu adoro fazer vídeo assim. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau.